justificação. Tudo isto faz parte da graça de Deus. Mas só que Jesus não só trouxe a graça, a justificação, o perdão, a eleição, a salvação, o amor, a misericórdia. Não só foi isto que ele trouxe às nossas vidas. Ele trouxe também a verdade. Diga, a verdade. Muitos conhecem a graça de Deus, mas poucos conhecem a verdade de Deus. Vou repetir. Muitos conhecem a graça de Deus, mas poucos conhecem a verdade de Deus. Porque a verdade, ela vem para transformar. Você quer saber quando alguém conhece a graça e conhece a verdade? Você vê nessa pessoa um homem ou uma mulher sendo transformada por Deus. Enquanto você não vê isto, ou em você mesmo, ou na tua família, ou nas pessoas que te rodeiam, se você não consegue ver num amigo que diz que é crente, numa irmã que diz que é crente, em alguém que diz que é crente, e você não vê essa transformação, porque esta pessoa não só está vivendo com uma perna. Eu até disse, andar com uma perna só é muito difícil, amado. É quase impossível. A graça de Deus, ela mantém a pessoa, a graça e a verdade nos mantém firme e caminhando. Então, isto nós estamos falando desde o dia 5, né, que nós estamos falando sobre a graça e a verdade, e no decorrer da semana nós falamos sobre o conhecimento da verdade, o que ele promove na nossa vida. Então, por que a verdade? Por que eu tenho que viver a verdade? Porque Jesus trouxe a graça, eu estou debaixo da graça, eu sou salvo pela graça, não há condenação nenhuma, porque eu estou em Cristo, eu sou perdoado. Então você escuta todo mundo dizer isto a vida inteira. Mas eu não quero só escutar que Jesus me salvou, eu quero escutar que Jesus me salvou e também me transformou. Porque um salvo, sem ser transformado, é pior do que um incrédulo, amado. Um salvo sem mudança é uma vergonha para o Evangelho. Porque a Bíblia diz que as nações olharão e dirão, eles são felizes. Nós não temos que ter, com todo respeito às religiões, nós não temos que ter uma aparência de gente que passa fome, que o diabo vai matar. Nós não temos que ter essa aparência de gente que só sofre, apanha da vida. Nós temos que ter uma aparência de vencedores, de vitoriosos. Nós temos que estampar no nosso rosto uma esperança inabalável. Entendeu, César? As aflições do tempo presente não podem roubar o que Deus tem para nós. Nem ninguém, nem nenhuma criatura. Então, o que Deus quer da nossa vida é um evangelho vivo. Uma mensagem que Paulo falou que é viva e é eficaz. Ele não quer que você receba uma palavra morta, porque eu vejo ministérios que defendem a graça, mas estão mortos. Estão mortos. Eu vejo ministérios que falam da graça, que é salvo pela graça. Todas as igrejas falam que são salvos pela graça. Todas as igrejas. Mas eles estão fugindo da transformação, que é isto que mostra ao mundo que nós somos salvos. Não é o que eu digo que me representa, é o que eu sou o que me representa, amados. Porque você pode dizer um monte de coisa e ser
totalmente contrário do que você diz. Eles são felizes. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você passou da morte para a vida, Deus te guarda e o maligno não te toca. Você é uma semente, você recebeu em tua vida uma semente incorruptível. Cristianismo não é religião. Religião não muda as pessoas. Quem adere a uma religião continua mentiroso, continua adúltero, continua fornicando, continua roubando, continua enganando, continua mentindo, continua com vida dupla. O cristianismo arranca a máscara e transforma a nossa vida, amado. A verdade, quer dizer, a verdade. Porque Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade faz o quê? Então eu sou salvo, não mais para me agradar. Eu não fui escolhido por Deus para agora para viver fazendo o que eu acho que é gostoso. Eu não estou muito feliz em fazer isso para Deus, não. Então eu não vou fazer. Às vezes eu falo com a minha esposa, às vezes ela tem um palpite assim, eu só gosto de fazer o que eu quero fazer. Eu falei, não, a gente tem que fazer coisas que a gente não quer fazer, por Deus. Por Deus nós temos que fazer coisas que nós na carne não queremos fazer. E quando você vai na carne, você faz coisas que Deus não quer que você faça. Mas Deus quer que você faça o que Ele quer que você faça. E o que Ele quer que você faça está aqui. Eu tenho um chamado, diga, eu tenho um chamado para agradar a Deus, para servir a Deus. Se eu defender só a graça, eu não vou agradar a Deus, porque eu vou fazer da graça, um passaporte, uma permissão, para me fazer tudo o que eu quero com a minha vida. Ninguém me manda, estou salvo. Eu escuto isso. Estou salvo. Me libertei dessa graça de Olinda. Assim no Facebook. Me libertei da graça em Olinda. Aqui não tem só a graça, aqui tem a verdade. Você fugiu foi da verdade. Você fugiu de uma transformação. Você está aqui porque você quer ver a mudança na sua vida, amado. Você quer progredir, você quer avançar, você quer fazer com que Deus se orgulhe de você. Você é pai, você é mãe, você quer que teus filhos se orgulhem de você. E nós queremos nos orgulhar dos nossos filhos. E Deus tem olhado para muitos dos seus filhos e não tem ficado orgulhosos, não. Gente que por qualquer coisa se esconde. Zé Maria vai te pegar debaixo da cama, maluco. Ele te pega. Já bateu até na madeira lá. Está repreendido. Ainda me repreende. Está repreendido. Está escondido. Diga, eu fui chamado por Deus. Com um chamado. Para conhecer a graça, mas a verdade. Porque a graça me salvou. E a verdade me transforma. Diga, a graça me salvou. A verdade me transforma. Eu não posso falar que eu sou salvo pela graça e a verdade não me alcançar para me transformar. Você tem que lutar e muito, amado. Eu tenho que lutar e muito. É uma vida diária. Paulo chegou a dizer aos Gálatas capítulo 5, 16... Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então há uma briga, há uma luta, há uma batalha diária. Diga assim, diária. A verdade quer entrar. E se você insiste em dizer não para a verdade,
Porque a verdade, ela tira a miséria, ela tira o pessimismo, a verdade tira a covardia, a verdade te faz forte, a verdade te faz confiante, a verdade faz você se ver no topo. Porque se você está com a verdade, você está com Deus. Deus não perdeu nenhuma batalha, e quem está com Ele também não vai perder nenhuma batalha. Eu creio em Deus, você crê? Então não vamos permitir que você vê um dos nossos irmãos caminhando para o buraco. Tem que reprovar. O que nós falamos essa semana pela live, reprova as obras infrutíferas das trevas. Perceba quando alguém está caminhando para a apostasia, para o engano, iludido. Quando a verdade chega, a verdade cura. Diga, a verdade cura. A verdade transforma. A verdade faz com que nós reconheçamos que precisamos de mudar. Quando você diz assim, eu não preciso de mudar nada. Quem tem que mudar é ele. Quem tem que mudar é ela. Você está se escondendo da verdade. A verdade vem a cada um para provocar uma mudança em cada um. Eu não posso obrigar você a mudar, mas eu posso me ajudar, eu mudar com a verdade. Eu posso comer a verdade. Eu sei, você sabe que eu estou falando a verdade. Quando Deus usa a minha vida para falar algumas coisas, para trazer uma mudança, a nossa carne se espinha. Às vezes um casal que o marido está se comportando de um modo estranho dentro de casa, ou a mulher, e quando a palavra faz, a mulher olha para ele assim, ele fica com raiva. Ou olha para um filho, ou um filho olha para a mãe, ou para o pai, fica com raiva. O que foi? Deus está falando. Se Deus me trouxe aqui para falar comigo, porque Ele quer transformar a minha vida. Ele não te traz aqui para você passear, para você vir aqui me abraçar e me beijar. Você pode me abraçar e me beijar, depois que passar essa coisa toda aí. Mas ele não é, o fundamento de Deus, o propósito primário de Deus, não é isto. É gerar uma mudança, uma transformação. Que você sair daqui, ser um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor irmão, um melhor patrão, um melhor empregado. Irmão, você que é de Deus, você tem que se tornar melhor em tudo. Você tem que ser exemplo dos fiéis. Paulo falou, Timóteo, você é um garoto novo, mas seja um exemplo dos fiéis. Então, igreja, eu quero usar essas mensagens, enquanto nós estamos vivendo nesse período, uma mensagem que provoque uma mudança, que cada vez que nós deixamos as mensagens de Deus provocar uma mudança em nós estamos nos aproximando de Deus. Nós estamos, como disse Paulo aqui aos Hebreus 12:10, pois ele nos corrigia por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, quando Ele nos reúne aqui e manda a sua palavra, o desejo de Deus é que você participe da santidade de Deus. O que é a santidade de Deus? É a mudança que Deus traz à nossa vida através do conhecimento. O conhecimento é a arma mais poderosa para resolver qualquer tipo de problema. Mas não é só o conhecer, é o conhecer e o praticar o conhecimento. Porque são pontos distantes. Entre o conhecimento e a prática dele, está longe demais, amado. Você sabe disso. Você tem lutado com situações na sua vida. Quem tem lutado com situações na vida? O conhecimento vem e você está lutando, né? Mas vai chegar uma hora que você não vai resistir o poder de Deus. Está chegando uma hora, irmãos, eu estou experimentando essas mudanças na minha vida. Eu preciso de mudar
muito. Mas eu estou experimentando essas mudanças porque eu quero participar da sua santidade. Eu sou um herdeiro das promessas. Hoje eu escutei até um pregador dizendo, Deus falando a Abraão, aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. O nosso presidente escolheu ficar do lado de Israel, escolheu ficar do lado de Deus, e Deus falou, eu vou abençoar o Brasil, eu vou abençoar o Brasil, mesmo com tanta gente ruim nesse país, eu vou abençoar o Brasil por amor ao meu servo que se colocou contra o mundo inteiro praticamente. Então, amados, vamos todos nos unir em favor de uma mudança. Você tem que ser melhor mãe, melhor pai, melhor irmão, melhor amigo, melhor crente, melhor crente. Não se exponha, não se deixe ser ridicularizar nas redes sociais. Você não é do mundo, amado, você não é mundano, você não tem que imitar o que o mundo faz. Você vê, é um ridículo em cima de um monte de ridículo, e você vê um monte de crentes caminhando para o mesmo ridículo. Você é povo de particularidade de Deus, amado. Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Deus não está fazendo nada hoje está só se manifestando o que ele já fez no passado. Ele falou, tudo que ele falou, ele não fará? Haja paz na tua mente, haja paz no teu coração, deixa Deus trabalhar em sua vida, Ele está trabalhando, e a única maneira, a única ferramenta que Ele usa para invadir a nossa vida, é a verdade do Evangelho, que foi revelada ao apóstolo Paulo, que Jesus falou, eu trouxe a graça, eu trouxe a verdade, mas eu entrego para um homem chamado Paulo. Paulo falou, Romanos 9:1, digo a verdade em Cristo e não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Paulo não tinha medo de dizer, sabe por que ele não tinha medo? Gálatas capítulo 1, 10. Porventura procuro eu agora a favor dos homens ou a favor de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, eu não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Jesus revelou para Paulo a verdade, amado. Então o que nós ensinamos aqui é a mensagem, escute, povo de Deus, é a mensagem que transformou a vida do apóstolo Paulo. Paulo, ele não se converteu, Deus converteu a Paulo, nós não nos convertemos, Deus está nos convertendo, amados. Todas as vezes que a verdade chega até os teus ouvidos, e quando você a recebe com alegria, você está passando por uma transformação de Deus. Você está saindo de uma lagarta dentro de um casulo, para se transformar naquela linda borboleta, toda colorida, lindíssima, toda trabalhada. Não sei se você já viu aquelas borboletas azul, tem bolinha, outra tem umas florzinhas. Quem já viu umas borboletas? Irmãos, é assim que está acontecendo através do Evangelho. Nós, aquela lagarta asquerosa, já viu? Cheia de pena, com aqueles pelos escuro, que sai toda nojenta. Ai, que nojo, ninguém quer aquilo. Quando vê aquilo na rua,
pisa, mas quando vê uma borboleta, fica admirado, amado. É essa admiração que o povo de Deus vai causar nesta pátria amada chamada Brasil. Você está entendendo o Espírito de Deus? Então Paulo diz, não, porque o que eu ensino não é segundo o homem, foi mediante uma revelação. Jesus Cristo me revelou a graça e a verdade. E Paulo foi um homem que não cessou de falar a verdade de Deus. Ele chegou a dizer aqui em Romanos 1:5, Romanos 1:5, diz assim: por intermédio de quem viemos a receber a graça e o apostolado por amor de seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentis. Paulo falou, eu recebi a graça e o apostolado. A graça é o favor de Deus, é a misericórdia de Deus, é a bondade de Deus. Deus não nos trata como nós merecemos ser tratados na carne. Deus não nos olha com olhar de acusação, mas também Ele quer que você saiba que Ele quer te ver mudado. Então, quando Paulo fala o apostolado, o que é o apostolado? É a missão de um apóstolo. Então, quando você vê alguém que se diz apóstolo, e pregando sal grosso, enxofre, pano ungido, água ungida, lenço ungido, tapete de sal, sombra, são apóstolos do diabo, amado. São enviados de Satanás. São gente energizada pelo inferno. Paulo falou, não é de se admirar que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz e os seus ministros em ministros de justiça. Mas o seu fim será conforme as suas obras. Então Paulo estava falando, não, eu recebi o apostolado. O apostolado é a missão de um apóstolo, de pregar não só a graça, mas a graça e a verdade. Porque a verdade nos incomoda. Não sei se você eu passo por isso. Parece que, quem já comeu farofa? Quando você entala com a farofa. Né? A verdade às vezes entra assim, amado. Aí você tem que correr para beber água, para empurrar. Ela entra, você dá vontade de cuspir a miséria, mas ela não, uma farofa nunca sai. Ela sempre tem que entrar, já reparou? Mesmo que você queira botar, ela entope a saída, ela só sai para descer. É a verdade. Quando ela vem, amado, tem que descer. Tem que descer. Né? É porque ela dói. Um pedaço de carne de segunda, né? Que não cozinha. Aí você fica querendo comer mais, engole aquele troção inteiro, tapa aqui. É verdade, é assim, cara. Né, César? É verdade. O que foi? É a verdade. Então, amados, não fique preocupados que quando ela chega e você se sente um incômodo, ela traz um incômodo. Que se você ouviu alguma coisa aqui e não te incomodar, você tem que mudar de lugar. Vai para outro canto. Eu já estou fazendo o que os homens querem que seja feito. Enquanto eu estiver aqui fazendo o que Deus quer, que Ele quer que eu faça, você vai sentar e você vai se incomodar sempre com a pregação que sai desse lugar. Vai chegar a um ponto que tem pessoas que chegam num ponto de se incomodar tanto que vai embora. Mas não é para ir embora. É para engolir a farofa, porque dentro da farofa é de linguiça, né? Tem lá um pedacinho de frango, de carne moída, de ovo. Não joga fora, engula.
Tem gente que foge. Tem gente que foge na hora que está saindo de dentro do casulo e vai se transformar numa linda borboleta, ela foge. E eu não posso te ajudar abrindo o casulo para você sair. Eu tenho que esperar o tempo de Deus para a sua vida, como eu tenho que esperar o tempo de Deus para a minha vida. Eu não posso querer que você tenha uma mudança da mesma maneira que eu tenho a minha mudança. Eu não posso querer que você aceite o que eu aceito, ou eu viva do jeito que eu vivo, ou creia do jeito que eu creio, ou aceite desafios além das tuas forças. Eu aceito desafios além das minhas forças, sabe por quê? Porque eu não vivo, é Deus que vive em mim, e este viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé em Jesus Cristo, que me amou e se entregou por mim, e eu não anulo a graça de Deus, porque se a graça de Deus procede das obras, Cristo morreu em vão. Então, nestes 5 minutos, para terminarmos, Jesus falou uma palavra aqui em João 8, 28 e 29, disse-lhe, pois, Jesus, 28, João 8, 28, quando levardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então o que Deus quer que eu faça? O que agrade a Ele. Aqui em 1 Tessalonicenses 2,4, diz assim: pelo contrário, vamos ler o 3, pois a nossa exortação não... 1 Tessalonicenses 2,3, pois a nossa exortação, ou chamar de atenção, ou bater, ou sacudir a pessoa, ou a disciplina, ou a correção, não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Jesus, quando lhe passava para pregar, para curar, para fazer milagre, fazer prodígio, maravilhas, multiplicação, milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Mas quando Jesus usava de palavra de exortação, ia correndo um por um. Porque a exortação, ela vem para te aproximar de Deus. Se você não quer ter uma intimidade com Deus, Deus não atua com o pecado. Você pode dizer que é salvo, mas se tu estiver com vida dupla, você não vai ver Deus agir na sua vida. Então, quando Paulo fala, olha, não para que agrademos a homens, mas sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Você acha que tem pregadores que usam de linguagem de bajulação? Quem acha que há? Aqueles pregadores que vai para a televisão, para redes sociais, para o YouTube, profetizar a vitória. Só profetiza, eis que vejo, eis que falo, eis que vejo. Fuja disso. Quando você ouvir, eis que digo, eis que falo, eu não digo, quem diz é Deus. Eu não falo, quem fala é Deus. Eu só repito o que Deus falou. Ele falou, olha, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, de intuitos gananciosos. Deus disto
é testemunha. Então, quando você usa de bajulação para bajular alguém, o intuito dessa bajulação é intuito ganancioso. Eu estava ouvindo um pregador que foi convidado para pregar numa igreja, e o pastor falou: o senhor não pode falar de pecado, o senhor não pode falar de gente que não paga imposto, gente que mora sem casar, o senhor não pode falar de gente que adultera, que fornica. Eu vou falar de quê? Ele fala de Noé. Fala do dilúvio. Então você vê que você é obrigado. Eu já fui convidado para um ministério e a pessoa me deu uma lista de coisas que eu não podia falar. Eu falei: chame alguém que vai bajular vocês, porque eu não vou bajular. Se você quer ouvir a verdade para ser transformado, ouça alguém que veio de Deus para falar isto. Porque nem todo mundo que diz que Senhor, Senhor, veio do Senhor. Tem um Senhor Trevas, que é Mamon, e tem um Senhor Jesus, que é o nosso Senhor, o Senhor desta igreja. Olha aqui outra aqui. 1 Tessalonicenses 4. Diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos, e nós, olha, Paulo está falando o que aqui? Nós vos exortamos. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos em quem? No Senhor. Como é que se exorta no Senhor? Quando se usa a palavra do Senhor. Exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então Paulo está falando: continue progredindo. Você, irmãos aqui, irmãs querida, continue progredindo. Como é que eu progredo, pastor? Não falte os cultos, não falte as mensagens, não fica de fora das programações das redes sociais. Acompanhe. Quando você vai acompanhando, você vai aprendendo como agradar aquele que te alistou. Paulo falou a Timóteo: nenhum soldado pode se envolver com o negócio dessa vida, porque nós estamos aqui para agradar aquele que nos alistou. Deus te chamou desde antes da fundação do mundo. Tu não eras nem nascido aqui na terra, tu já estava no paraíso junto comigo lá, e Deus te deu um corpo para viver aqui nesta terra, para agradar a Ele, da mesma maneira que nós fazemos lá, aqui temos que fazer. Porque alguns pensam que estão aqui para agradar a si mesmo, para agradar marido, mulher, esposa, passarinho, cachorro, filho. Eu não estou aqui para agradar minha mulher, não estou aqui para agradar você, meus filhos, não estou aqui para agradar minha mãe. Eu quebro o pau com todo mundo, amado. Eu quebro o pau com a minha mulher, eu quebro o pau com minhas filhas, eu quebro o pau com a minha mãe. Eu quebro o pau, por amor a Deus, eu quebro o pau com qualquer um. Ô, pastor, respeita a sua esposa, seus filhos, sua mãe, o senhor. Irmãos, eu estou aqui por Deus. Minha mãe foi apenas alguém que Deus usou para me trazer a vida, para me pôr nesse mundo, que na realidade vivo eu já estava com Deus. Os desígnios de Deus foi que eu nascesse dentro dela. Eu respeito, claro que eu respeito as autoridades, mãe, pai, honra minha esposa, honra minha família, honra a igreja, honra a palavra. Você quer conhecer alguém que honra tudo? Quem honra a palavra, honra tudo. Porque através da palavra você aprende a dar honra a quem merece a honra, e Deus merece a honra. Amém? Irmão, não vamos parar, para a gente ir para casa. Deixa Deus, através da verdade, você está na graça, a verdade, agradar a Deus, efetivamente, tem que fazer. Ele diz,
Porque estáis inteirados de que quantas instruções vos demos da parte do Senhor, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém vos ofenda, nem defraude o seu irmão, porque o Senhor é contra todas essas coisas. Como antes vos avisamos, testificamos claramente, e Ele é vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, sim para a santificação. Desate quem rejeita estas coisas, não rejeita homens, sim a Deus que vos dá o seu Espírito. Então o Espírito de Deus está na tua vida para te mostrar como que você deve fazer. Ele está na sua vida com esse propósito. Quando a palavra dele vem, ele fala, essa é a palavra de Deus. Você tem que fazer isso. Você tem que praticar isto. Assim seja. Assim disse nosso Senhor. Você quiser aplaudir ao nosso Rei?